Meus amados irmãos, a peça de hoje aqui, ela mexeu muito comigo. Uma peça linda, incrível, uma peça que retrata exatamente o que Jesus veio fazer a nosso favor. E nós precisamos retribuir esse amor de Jesus por nós. Como, pastor? Frutificando. A vontade de Jesus é que nós venhamos a frutificar. Nós fomos chamados por Deus para crescer, para frutificar. E por isso a importância de nós termos as nossas raízes aprofundadas em Deus e não no mundo. Nós fomos criados por Deus não para ficar crescendo igual mandioca, com raízes para baixo. Nós fomos criados por Deus para que as nossas raízes, elas cresçam para cima, elas cresçam para Deus. E eu queria te expressar aqui qual é a função da raiz. Eu fui buscar, não sou biólogo, não sei se tem algum biólogo aqui, mas a função da raiz é justamente entrar na terra para poder puxar a água e os nutrientes do solo. E esses nutrientes, eles são acolhidos ali pelo caule, e eles vão subindo ali por uns vasinhos, que são chamados de xilemas. E eles vão subindo, e eles vão chegando ali nas folhas, aí vai criando aquela formação, aquela folhazinha pequenininha, ela vai crescendo, porque ela vai recebendo nutrientes. A raiz também ela serve para poder estar fincando uma árvore na rocha, na terra, para que ela possa criar uma sustentação. E por isso a importância de nós, a igreja, o povo de Deus, estar enraizado em Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é esse, irmão: gerando raízes profundas em Deus, não na terra. Gerando raízes profundas em Deus. E para nós conversarmos sobre essa temática, eu queria te pedir, meu amado irmão, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no livro das canções, Salmos do capítulo 1, Salmos 1, abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, se você abrir, meu irmão, no meio da sua Bíblia, você encontrou o livro de Salmos, a metade da Bíblia é o livro de Salmos, Salmos capítulo 1, no verso 1, e nós leremos até o 3, bênção. Salmos capítulo 1, leremos dos versos 1 ao 3. Se você achou, diga um amém. O povo está bom de Bíblia, hein? Glória a Deus, parabéns. Ou está bom de aplicativo, né? Não sei. Vamos lá? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a recompensa. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, em outras expressões, na estação própria. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha que promessa, irmão. Tudo quanto fizer, prosperará. Feche sua Bíblia e vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, uma noite onde nós estamos prestando culto ao Senhor com alegria, Senhor. A tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, Senhor. Estamos na tua casa para te adorar, para te louvar, para prestar culto ao Senhor. Como é bom a gente estar aqui com esse sentimento de pertencimento, com esse sentimento de família, de fé, de acolhimento. Senhor, como é bom. Fala aos nossos corações nessa noite através da tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Paizinho, usa a minha vida como instrumento nessa noite, para que o teu povo seja edificado. É a nossa oração no nome de Jesus, que o povo de Deus diga. Meu amado irmão, nessa noite eu gostaria de fazer uma analogia, ou seja, uma comparação do Salmo 1 que nós lemos, com uma parábola muito conhecida. Você já vai saber qual é daqui a pouquinho. Jesus ele usou por várias vezes esse recurso didático chamado parábolas. Pastor, o que são parábolas? Parábolas
são histórias. Jesus, ele era um ótimo contador de história. O mundo do marketing usa muito esse termo, storytelling. Ou seja, você contar histórias para chamar a atenção das pessoas. Mas Jesus usava essa técnica para que apenas aqueles que faziam parte do reino, aqueles que tinham o Espírito Santo, conseguiam codificar. Por exemplo, uma pessoa que não tinha a presença de Deus, ela ouvia uma parábola e ela boiava, porque ela não tinha os códigos necessários dados pelo Espírito Santo para interpretar o que Jesus estava falando. E muitas das vezes, até mesmo os discípulos de Jesus não conseguiam entender, porque eles estavam naquele processo ainda. Eles não conseguiam entender a profundidade do reino de Deus. E aqui nessa parábola do semeador, Jesus, ele foi a única parábola que ele contou e ele codificou para eles. As outras Jesus jogou no ar e, meu irmão, se vira aí, estuda, processa, pede discernimento a Deus. A história está lançada, agora é com você. Mas essa daqui é a parábola do semeador. Jesus, ele codificou ali para os discípulos, porque os discípulos não entenderam, e perguntou: Jesus, a gente não entendeu, você pode nos ensinar? E nessa noite eu gostaria de responder uma pergunta que talvez possa estar dentro do seu coração. E essa pergunta é: o que pode nos impedir de gerar raízes profundas em Deus? Existem coisas que podem nos impedir de nos conectarmos e de nos conectar com essas raízes em Deus. Em primeiro lugar, quando nós seguimos conselhos errados. Meus irmãos, muita gente seguindo conselho errado, seguindo conselho ruim, pessoas que estão mal paradas, conselhos que não são de Deus. Quem nunca aqui ouviu dizer um conselho carnal? A fila anda. Quem já ouviu isso? A fila anda. Eu ouvi isso há uns 6 meses atrás, quando eu estava na rua, e eu vi ali a mãe e a filha. A filha já era uma adolescente, já era uma jovem, e a mãe era separada do pai, e ela está no telefone falando com uma amiga, e a amiga está falando: e aí, você se separou do seu marido? Me separei, pô, aquele cara não prestava, não fazia o que eu gostava, eu botei para correr, dei um bico nele. E aí a menina falou: eu sei disso, eu estou sabendo, mas você não está namorando com fulano? Ela falou: ih, não estou mais com ele não. Ela: que isso? Ela falou: amiga, a fila anda. Meu irmão, aquilo criou um choque para mim. Que exemplo horrível que ela estava dando para sua própria filha. Estava dando um conselho com a sua própria vida horrível para a filha. Quantos aqui nunca ouviram um conselho carnal também? Pague na mesma moeda. Que horrível, irmão. E está cheio de gente hoje pagando na mesma moeda. Por quê? Porque estão ouvindo esses conselhos carnais. E o Salmo 1, no verso 1 que nós lemos aqui, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em primeiro lugar, aqui eu queria te explicar o que quer dizer a palavra bem-aventurado. Quer dizer mais do que feliz. Ou seja, mais do que feliz é o homem, é a mulher, é o jovem, é o ancião, é a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer saber de uma coisa, irmão? Nós precisamos frear as nossas bocas, frear os nossos lábios, a nossa língua, para que a gente pare de ficar contando a nossa vida para pessoas que não podem nos ajudar. Talvez você que esteja aqui tenha um hábito lá no seu trabalho de ficar falando para suas amigas, para os seus amigos, que o seu casamento não está legal. E aí você fala: meu filho, misericórdia, aquele dali, sabe? Você começa a detonar a sua família, a sua casa. E sabe o que está acontecendo, irmão? Você está dando matéria-prima para o inimigo trabalhar contra a sua casa e contra a sua família. Pessoas se abrem falando do seu casamento, da sua intimidade, falando do esposo, da esposa. O inimigo, irmão, ele fica só aguardando uma brechinha para que ele possa entrar. E quando você fala, você deu matéria-prima, agora ele pode agir. Então tome cuidado, porque quando você abre uma coisa como essa para uma pessoa que não é cristã, que não vai te dar um conselho bíblico,
ela vai falar algo para você, porque parece que você está pedindo para ela um conselho. Você está se abrindo. E ela vai te dar um conselho, como esse que eu falei aqui. Quer saber? A fila anda. Quer saber? Paga na mesma moeda. Ou seja, conselhos ruins. E uma vez uma jovem me perguntou: pastor, eu já entendi isso, conselho de um ímpio. Mas será que um crente, ele pode dar um mau conselho? E na hora eu parei, eu respirei, porque ela era nova convertida. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Ela fez uma pegadinha comigo aqui. Porque nós falamos para que as pessoas possam estar conectadas com os irmãos, com os crentes. Mas a verdade é, irmão, que um crente desconectado do Wi-Fi do céu, está desplugado do Wi-Fi do céu, esse crente sim, ele pode dar um conselho errado. Ele pode dar um conselho ruim. E não será um conselho ímpio. Não será um conselho de um ímpio, mas será um conselho ímpio. Porque ele não está respaldado na palavra de Deus. Jesus, ele diz na parábola do semeador que uma semente caiu sobre os pedregais, ou seja, no meio das pedras. Foi a primeira semente lançada. Lembra que eu falei da analogia do Salmo 1? Fazendo uma analogia com aqui a parábola do semeador. Ou seja, essa semente ela cai num local onde não havia terra, só tinham muitas pedras, ou seja, não havia profundidade na palavra. Não havia profundidade. E o texto da palavra diz, na parábola do semeador, que essa semente logo nasceu. Olha aqui, que bacana. Aí você diz: mas pastor, como que pode? Não tinha terra e ela logo nasceu. Pois é, irmão, mas ela nasceu, mas ela não tinha o quê? Raiz. Quem aqui nunca fez aquele testezinho de pegar o feijãozinho e colocar no algodão? Ele vai nascer, mas ele não vai conseguir desenvolver, porque não existe possibilidade de se enraizar ali. E o texto da parábola do semeador diz que logo saiu o sol e queimou aquela semente, porque ela tinha pouca raiz e a raiz secou. Você percebe o perigo de não estar enxertado, de estar ali enraizado na palavra de Deus. Muita gente lê a Bíblia e dá conselhos da sua própria cabeça. Pessoas não leem a palavra de Deus, não leem a Bíblia e dão conselhos da sua própria cabeça. E aí são gerados esses livros aí, apócrifos do mundo. Como por exemplo, aqui eu vou te citar um livro. Segundo livro de Eu Acho, capítulo 3, verso 7. Quem nunca ouviu um conselho baseado nesse livro? A pessoa fala para você: olha, eu acho isso, essa verdade, que é uma mentira, está nesse livro aqui, segundo livro de Eu Acho, capítulo 3, verso 7. E tem um outro livro também, apócrifo, dos nossos dias, que é a primeira carta de Eu Acredito, só que esse está no capítulo 5, no verso 7. Já é um outro versículo. E essas pessoas vão criando essas histórias e esses pensamentos. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos absorvendo esses conselhos rasos. E esses conselhos rasos, eles vão fazendo morada no nosso coração, sem profundidade na palavra, sem raiz em Deus. E aí, meu irmão, a coisa não avança, a coisa não flui, por serem conselhos ruins. Existe um filósofo chamado Rousseau. É um filósofo muito conhecido, e ele diz aqui numa frase que o homem, ele é produto do meio. E eu acredito nisso. O homem é produto do meio, só que a Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com o quê? Com as nossas companhias. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, na companhia dos escarnecedores. Por que Deus escreveu essa palavra? Porque Deus já sabia que a possibilidade de nós nos contaminarmos, de nós nos corrompermos com esses conselhos, ela seria muito grande. E esse filósofo, ele fala que o homem é produto do meio. E se nós nos tornarmos produto do meio, nós seremos egoístas, seremos frios, rancorosos, seremos pessoas mesquinhas, nos tornaremos em pessoas horríveis, igualzinho às pessoas que estão no mundo. Claro que no mundo tem muita gente boa, tem muita gente com coração bom, porém, são pessoas que são boas, têm um coração bom, mas elas vivem os seus conselhos,
elas não vivem de acordo com a palavra de Deus, e por isso nós precisamos nos tornar, não produto do meio, nós precisamos nos tornar produto da fé. A fé que vem pela palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo e o ouvir a palavra. Então pare de ouvir conselhos ímpios e passe a dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, porque é ela que vai levar a paz para o seu coração. Você não foi criado para ser influenciado, pelo contrário, nós fomos criados por Deus para influenciar. Eu já preguei isso aqui. Você não precisa, você não deve, você não pode ser influenciado por ninguém. Pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para nós fazermos a diferença, para nós sermos sal e luz aqui na terra, meu irmão. Então deixe de ser influenciado e passe a influenciar. Pare de seguir conselhos errados. Em segundo lugar, meus irmãos, o que pode nos impedir de gerarmos raízes profundas em Deus? Andar por caminhos duvidosos. Quantas pessoas estão hoje andando por caminhos duvidosos? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Você já foi em algum lugar e se perdeu? Levanta sua mão aí. Eu já fui em vários lugares e eu me perdi, principalmente antes de nós termos essa tecnologia que é o Google Maps ou o Waze. Essas tecnologias, elas nos facilitam muito, porém, elas não são 100% eficazes, você sabe disso. Às vezes o Waze fala, entra por aqui, e você vai. E outro dia, não tem uma semana, o Waze falou, vai por aqui, e quando eu fui, era contramão. E eu não conhecia o lugar, e quase que gerou um acidente, porque eu fui guiado pelo Waze, uma plataforma do mundo. Meu irmão, o texto diz para nós no Salmo 1, que ele nem se detém no caminho dos pecadores. O texto nos orienta a não andar pelo caminho do pecado, porque ele é um caminho duvidoso, é um caminho perigoso. O caminho do pecado é horrível, principalmente quando ele é usado, o GPS carnal, o GPS do mundo. Agora, quer saber de uma coisa? A palavra de Deus é o GPS do céu. A palavra de Deus, ele é o GPS do céu, que você pode ter tranquilidade, que você não vai entrar na contramão. Você vai ser conduzido. A trajetória que você quer trilhar, se você seguir o Waze do céu, o GPS do céu, você vai chegar no seu destino com muito mais rapidez, sem sofrer dano, sem correr risco, sem viver um caminho duvidoso. E isso acontece quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração, e este foi semeado à beira do caminho. Parábola do semeador, agora jogando a segunda semente, uma em meio aos pedregais. Essa outra aqui, ela já foi lançada à beira do caminho. Ela já não tinha terra nenhuma. Uma pessoa vem ao culto, imagina, ouve uma palavra, a palavra do pastor pregando, uma palavra da parte de Deus, e ela sai da igreja como, irmão? Uma tocha viva, sai cheio da unção, avivado, cheio de respostas de Deus, glória a Deus, a pessoa vai para casa feliz. Aí durante a semana, ela vai para a célula, e aí essa palavra aqui, ela vai ser mediada ali, vai ser aquela troca de ideia, aquele bate-papo gostoso, as perguntas, aquela dinâmica bacana, e como disse o Jorge no final, tem um lanche maravilhoso. Mas você sai da célula cantando e dançando, você não sabe nem se está flutuando, se você está no céu, porque a presença de Deus está naquele lugar. Mas quando você começa a ter convívio com pessoas lá do seu trabalho, um vizinho, pessoas do seu passado, na faculdade, no curso, do seu dia a dia, essa pessoa começa a tentar ali te fisgar e roubar a palavra que foi semeada no seu coração, a palavra do semeador. A segunda semente acontece isso, essa palavra, o maligno vai lá e ele arranca a palavra do coração. Meu amado irmão, não deixa o inimigo, não deixa o diabo roubar essa semente que está sendo semeada hoje no seu coração. Vença os convites do mal, vença os convites das bagunças, das bebedeiras, da prostituição, vença isso.
Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Muita gente olha um caminho e diz assim: não tem nada a ver. Irmão, está cheio de gente no inferno que tinha esse versículo como versículo para a vida. Esse daí talvez eu nem sei qual é esse versículo, porque eu não conheço, não consegui localizar nesse livro apócrifo. Mas muitas pessoas dizem: isso não tem nada a ver. Claro que tem, irmão. Se a palavra de Deus ela está dizendo que esse tipo de conduta está errado, irmão. Então, se você que entrou aqui hoje costuma falar isso, que isso aí também já é extremo da igreja, já é um extremo do pastor, isso não tem nada a ver, meu amado, minha amada, tire essa palavra do seu coração hoje, tire isso do seu coração, não deixe com que o inimigo roube essa semente que está sendo semeada hoje no seu coração. Esse tipo de semente caiu junto ao caminho, mas Jesus disse que as aves foram lá e roubaram essa semente. Diz aqui uma frase linda de Martinho Lutero: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho. Que frase linda! Quando você está andando na rua, vários pássaros passam por cima da sua cabeça, não pode impedir, porque ele está lá no alto, está sobrevoando. Agora imagine, você está parado no meio da rua, um passarinho pousa na sua cabeça e começa a construir um ninho e você não faz nada. E muitas das vezes pessoas estão deixando o mundo, pessoas construírem ninho, fazer a cabeça daquela pessoa, construir uma palavra, um pensamento no coração, na alma daquela pessoa que vai levar ela para um caminho de destruição. Meu amado irmão, não deixe que essa semente seja roubada, a semente do evangelho seja arrancada do seu coração. O livro de Gálatas, no capítulo 5, ele nos revela muito bem o que acontece no nosso dia a dia. Existe uma guerra constante entre a nossa carne e o nosso espírito. É uma guerra, os dois saem no tapa aqui dentro. Às vezes você não entende por quê, tamanha angústia dentro de você. Sabe por quê, irmão? O pau está quebrando aqui dentro. A sua carne está pedindo para você pecar, para você voltar aos seus hábitos antigos. E o Espírito está falando: não faz isso não, não faz isso não. Uma guerra constante dentro de nós. E talvez você diga assim: pastor, mas afinal de contas, quem vai ganhar essa guerra? E aí quem tem que responder é você. Se você alimentar a sua carne ganha. Se você alimentar o seu espírito, meu irmão, já era. Vai ser nocaute técnico. O Espírito Santo vai ser que nem no UFC. Ladies and gentlemen, Espírito Santo dá. E a carne lá toda cheia de sangue no olho, cheia de socão no olho, porque o teu espírito está forte. Quem quer nessa semana ficar com o espírito forte, diga glória a Deus. Aleluia. Mas como estão as suas raízes, irmão? Você consegue entender como é que estão as suas raízes? Como você está? Como estão as suas raízes? É imprescindível nós termos raízes profundas. Quem aqui nunca viu um vendaval? Esses vendavais aí que passam em janeiro, fevereiro. Aqui na Tijuca tem isso. Das árvores caírem com tanto vento. Os bairros que eu morei, meu Deus do céu, era tanto vento que as árvores não aguentavam. E olha que elas tinham raízes, mas elas não eram raízes muito profundas. Agora tinha uma árvore lá na minha rua que eu morava, meu Deus do céu, aquela daí, irmão, passava o furacão e a bichinha não caía por nada. As outras tudo virava, caía, saía voando, e ela estava lá. Ela montou a guarda e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque suas raízes estavam profundas. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão sendo levadas por ventos de doutrina? Pessoas que não conhecem a palavra, e quando bate um ventozinho, uma palavrazinha, uma modinha, essa pessoa é levada pelos ventos de doutrina, porque ela não conhece a palavra de Deus. Então pare de andar no caminho dos pecadores, meus irmãos, e não deixe o inimigo roubar a semente do seu coração. Em terceiro lugar, o que pode nos impedir de gerarmos raízes profundas em Deus? Conviver com pessoas que abafam a nossa fé. É muito ruim você conviver com pessoas que só te botam
para baixo, ficam o tempo inteiro tentando abafar a sua fé. E o texto de Salmo 1 que nós lemos diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo nessa rodinha aí? O que você está fazendo nessa roda que só fala besteira, que só conta piadas imorais? O que você está fazendo nessa roda que fica a outra falando que vai roubar o marido da outra? Isso é coisa horrível, só coisa terrível. O que você está fazendo nesse meio? O que você está fazendo nessa roda? E quantas pessoas estão aceitando a Jesus? Elas vão às igrejas, elas não conseguem mudar suas companhias. É muito bom estar na igreja, é muito bom ouvir a palavra de Deus, mas você precisa mudar a sua maneira de pensar, você precisa mudar as suas companhias. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que abandonar os meus amigos? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você não pode ficar ali sendo conduzido. Se você quer estar naquela rodinha ali, que seja para você pregar, que seja para você falar a palavra de Deus, que seja para você convidar esse teu amigo, essa tua amiga para ir para a célula, que seja para você sacar um folheto do bolso e falar: olha, vamos na igreja comigo no domingo que vem. É isso que você tem que fazer, não é ficar lá sentado, ouvindo conversa fiada dos outros na roda, dos escarnecedores. Não precisa abandonar os seus amigos, mas esteja lá sendo sal e sendo luz. Muitos crentes não conseguem gerar essas raízes profundas por conta das amizades antigas. E agora eu quero compartilhar um testemunho meu. Vou contar uma história minha. Quando eu me converti, eu tinha 23 anos, um jovem. E eu era o líder daquela galerinha ali. Eu era o líder deles. Era o cara mais engraçado, mais comunicativo. E eles me deixavam liderar em um grupo grande. Até que a depressão entrou no meu coração e eu falei: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Já contei algumas vezes aqui, eu fui para a igreja. E eles não sabiam. E quantas das vezes eu passava na frente deles ali, com aquela biblinha pequenininha, dentro do bolso. Porque eu não tinha força para botar uma bíblia dessa daqui debaixo do braço. Então eu botava a biblinha dentro do bolso e eu ia para a igreja. E eles falavam: vai aonde? Eu falei: vou aqui rapidinho, já volto. E aí aquela bíblia era muito pequena. Aí eu comprei uma bíblia maior, um pouquinho maior. Só que eu não tinha força ainda para andar com ela, irmão. Eu era recém-convertido, só tinha um mês indo para a igreja. Aí sabe o que eu fazia? Eu enrolava ela num saco plástico preto. E eu ia para a igreja com um saquinho com ela. Ninguém via. Mas eles não perceberam que eu fui começando a me fortalecer, buscar na palavra. As minhas raízes começaram a se enraizar em Deus. E eu comecei a me plumar. Eu comecei a ficar fortalecido na palavra. Até que teve um dia que eu cheguei no meio da galera. Eu falei: olha, estou indo à igreja e eu quero convidar vocês para ir. Aí já era, irmão. Aquela zoeira, aquele escárnio. Eu falei: eu estou falando sério. Você está rindo de mim, né? Você já me respeitou mais, hein, rapaz? Você vai para a igreja comigo. E eu vou para a igreja. Você vai para a igreja comigo? Sim. Resumo da ópera: todos eles se converteram? Não. Teve gente que deu glória a Deus. Poxa, desculpe, irmã. Gostaria de dar um glória a Deus também. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra do semeador, essa parábola que nós estamos fazendo essa analogia, ela diz que apenas 25% das sementes lançadas, elas vingam. Isso é real para o mundo espiritual. De toda a galera ali, eu não fiz a conta, mas se a Bíblia está dizendo, 25% se converteu. E muitos amigos meus hoje são pastores, são homens de Deus, mulheres de Deus, casados. Por quê? Porque a semente foi lançada, a palavra foi lançada. Ah, meus irmãos, a fé é uma semente que precisa ser oxigenada pela presença de Deus. Por isso, você não pode ficar perto de pessoas que ficam toda hora abafando a sua semente. A palavra do evangelho, ela precisa ser oxigenada dentro de você. E quando uma pessoa vem e abafa, é horrível, porque ela vai morrer, ela vai murchar. Então, por favor, identifique quem são as pessoas que estão abafando a sua fé.
Se afaste momentaneamente de perto delas, como eu fiz, e como tantos outros fizeram. Se fortaleça, deixe suas sementes primeiro brotarem, começar a criar raízes fortes, para que depois você possa ir lá e se sentir um crente ali, inabalável. Raízes profundas fortalecem a sua estrutura e te tornam uma pessoa inabalável. Desde então, quando eu conheci a Jesus com 23 anos, eu nunca mais larguei Jesus, porque minhas raízes elas estavam inabaláveis. E olha que teve um grupo que falou: não te dou 6 meses. Ainda colocaram um aval para mim: 6 meses e você está fora da igreja. Irmão, a previsão dele estava furada. Furada. Na verdade foi 6 meses, um grupo ficou na igreja. Foi o contrário. A parábola do semeador diz que uma outra semente caiu entre os espinhos. Crescendo os espinhos, foi sufocada. Você consegue perceber a analogia? Uma foi abafada, sufocada. Ela não tinha oxigênio para poder crescer, ter substância. Quando o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13, 22. A semente é sufocada e ela se torna raquítica. Ela se torna fraca e ela não vinga, porque ela é sufocada pelas coisas desse mundo. Meu irmão, sai de perto de quem abafa a sua fé, porque você foi criado por Deus para ser frutífero, para gerar raízes profundas. E quando eu falo de raízes profundas, eu estou falando de caráter. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de um caráter incorruptível. Você não se dobra, você não se corrompe quando lá no teu trabalho tentam fazer um esqueminha ali para você tirar uma nota fria, para você tirar uma nota sem o imposto, para você fazer algo ilegal. Irmão, não faça isso. Esteja com as suas raízes alicerçadas em Deus. Raízes profundas falam também de princípio e valores inegociáveis. Não negocie os seus valores. Você é de Deus, você é crente, o Espírito Santo habita em você, então não negocie os seus valores. O diabo vai usar sempre pessoas para tentar apodrecer nossas raízes, para tentar abafar. E quando ela abafa, os fungos, essa opressão vai tomando e a raiz começa a se apodrecer. Ah, meu irmão, não deixa não, porque Deus nos chamou para termos um coração incorruptível, firme na sua presença. Eu não sei se você conhece bem o Jairzinho. Cadê o Jairzinho? Jairzinho é um engenheiro, é um camarada que tem habilidade para construir coisas. Eu fui na casa dele, ele falou: pastor, fui eu que fiz esse banheiro. Eu falei: caramba, esse cara é bom mesmo. Ele é um construtor, uma pessoa que tem habilidade. E o Jairzinho sabe que quando você vai construir uma casa, se gasta muito dinheiro, porque a necessidade de fazer a fundação ali é o local onde gasta mais dinheiro praticamente na casa, porque você precisa fazer um buraco bem fundo. A casa tem um andar só, 2 metros. A casa tem 2 andares, 3 metros. Tem 6 andares, nem sei. E ali vai viga de ferro, vai concreto, porque ela precisa estar fincada, ela precisa estar firmada. E Jesus no Novo Testamento ele fala que ele compara um homem prudente a essa pessoa que firmou a sua casa sobre a rocha. E o nome dessa rocha é Jesus, irmão. As nossas casas, as nossas vidas, elas precisam estar alicerçadas. Nossas raízes precisam estar alicerçadas sobre essa rocha que se chama Jesus. Porque aí, meu irmão, nada vai te abalar. Você será indestrutível. Pastor, não vou ter problema? Claro que vai. Claro que vai. Só que nada te derruba. Os vendavais da vida, eles vão vir, meu irmão, vai ser igual a Matrix. Não tem aquela imagem do Matrix que o camarada vai para trás, mas ele volta. Nada vai te derrubar. Você pode dar uma bambeada, você pode dar uma encurvada, os ventos, os problemas da vida, mas daqui a pouco você se firma de novo, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Mas para isso acontecer, você precisa se afastar de pessoas que amam a sua fé. Em quarto e último lugar, o que pode nos impedir de gerarmos raízes profundas em Deus é perder a alegria em obedecer ao Senhor. Meu irmão, não perca a alegria
de obedecer a Deus. Não perca o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Obedeça a Deus. Obedeça as regras de Deus. Veja aqui que o texto diz no Salmo 1:2: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tenha o seu prazer. Você tem tido prazer em obedecer a Deus? Você tem tido alegria em obedecer ao Senhor? Porque quer saber de uma coisa? A obediência gera milagres. Quer saber? Fala isso para o seu irmão. A obediência gera milagres. Glória a Deus. O texto aqui de Mateus, no capítulo 13, 23, diz assim: finalmente, até que enfim agora vai cair uma semente numa terra boa, uma entre os pedregais, a outra foi sufocada pelo espinho, a outra à beira do caminho, a outra a ave comeu, o maligno comeu, e agora até que enfim a semente caiu em terra boa. E quer saber, essa terra boa é você. Você é essa terra boa. E finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, frutifica. De 100, 60 e 30 por um. Porque você é uma terra boa. O seu coração é essa terra. Agora eu queria perguntar para você: você quer ser essa terra? Diga amém. Se você quer, meu irmão, então você será essa terra boa. Jesus vai poder habitar em você, Ele vai poder frutificar através da sua vida. Conta uma história que um pai, ele estava ali numa tribo indígena, um pai e um filho. Em determinada idade, eles precisavam fazer uma transição de menino para homem. Eu não sei se você já viu algumas vezes, eu já vi algumas vezes, eu não sei se você já viu alguns testes de fogo desse. Cada tribo tem uma maneira de fazer essa passagem. Eu vi uma vez uma que eu falei: meu Deus do céu. Eles fazem uma espécie de uma luva. Já viu essa, Samuel? Encaixa na mão. E eles começam a pegar no meio da floresta várias formigas, que só a picada de uma já dá febre. É um negócio de doido. E eles têm lá um chá que eles fazem, que eles conseguem fazer as formigas dormirem, desmaiarem. E eles começam a pegar um balde cheio de formiga, e eles constroem ali com aquela folha de bananeira, eles constroem uma luva. E eles começam a colocar ali os ferrãozinhos das formigas, tudo para dentro. E elas estão lá dormindo, tirando uma soneca. E aí chega o momento da cerimônia, que eles precisam colocar as mãos ali dentro daquela luva. Só que nesse momento as formigas já acordaram. E eles começam a receber várias ferroadas nas mãos, para que ali eles possam se passar de uma passagem de menino para homem. Só que essa tribo aqui, ela foi diferente. O pai conduz o filho até uma floresta, leva ele até o alto de uma montanha e avisa para ele: filho, para que você possa agora ser considerado um homem, você vai precisar passar a noite inteira sozinho nessa montanha, só você. E o menino fica temeroso: não, pai, por favor. Ele diz assim: obedeça o seu pai, obedeça o seu pai, vai lá, rapaz, me obedeça. Ele fala: tá bom, pai, eu vou ser obediente. E o pai leva ele ao alto dessa montanha. Só que tem um detalhe: ele precisaria fazer isso vendado. E durante a noite ali, a madrugada, ele está ali só, no meio daquela escuridão. E o tempo começa a virar e começa a ficar frio. E ele começa a ouvir barulho de cobra, barulho de vários bichos. E os ventos, aqueles ventos fortes, a ponto do chão estremecer. E o menino está lá, em obediência ao seu pai, em obediência à sua tribo. E o seu pai falou: olha, você em hipótese alguma pode tirar a venda dos seus olhos. Não tire, seja obediente, seja homem, para que você possa passar para essa nova etapa. Ele fala: meu Deus, se alguma outra tribo adversária me ver aqui, eles vão querer me matar. Mas aquele jovem daquela tribo, ele passa por essa fase. E quando já amanhece, ele está ali sozinho, com frio, com medo.
E é o momento que ele tira a venda dos seus olhos. Sabe o que acontece? O seu pai está sentado do seu lado. Às vezes, irmão, nós passamos por esses momentos de solidão. Achamos que estamos sozinhos e sentimos frio, sentimos medo. Mas eu queria que você soubesse que o seu pai está contigo. O seu Deus está contigo. Ele não vai te abandonar. O livro de Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O nosso Deus nunca, jamais vai te abandonar. Mas você precisa estar enraizado, você precisa estar com as suas raízes aprofundadas, você precisa demonstrar resiliência, integridade. Você precisa apresentar para Deus que você realmente está fechado com Deus. Estou fechado contigo, Senhor, eu sou teu, sou obediente à sua voz, sou obediente à tua palavra. Meu irmão, não perca a alegria de obedecer ao Senhor, e não deixe de gerar as suas raízes em Deus, porque se nós agirmos dessa forma, nós iremos prosperar, nós iremos viver uma vida boa, iremos viver uma vida incrível. O texto de Salmo 1:3 diz: quando nós passarmos por essas provas, quando nós formos aprovados, fincarmos as nossas raízes em Deus, o texto diz: pois você será como árvore, plantado junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, Deus tem coisas grandes preparado para a gente, mas seja obediente, esteja fincado, gere raízes profundas, gere raízes fortes no Senhor, porque isso vai te levar para um outro patamar com Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Tua palavra que tocou os nossos corações. Senhor, existem pessoas aqui hoje que ainda não geraram essas raízes profundas com o Senhor, e hoje, Pai, chegou o dia dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs se conectarem com o Senhor, conduzirem as suas raízes não mais para as coisas desse mundo, não mais para pessoas, não mais, Pai, crescendo para baixo igual mandioca, não. Chegou o momento deles, Senhor, deles conectarem as suas raízes com o céu, conectarem as suas raízes com o poderoso Deus. Meu amado irmão, você que entendeu essa mensagem e entende que hoje é o seu dia, e hoje é o seu dia, o dia de você se conectar com o Senhor, se conectar com o seu Criador. Chegou o momento de você gerar essas raízes profundas na sua vida. Chega, meu irmão, chega de crescer para baixo igual mandioca. Chega. Chegou a hora de você crescer para o alto. Chegou o momento agora de você se voltar para o seu Deus, se voltar para o seu Criador. Você que nessa noite está fazendo uma aliança com esse Deus maravilhoso, repita essa oração comigo. Feche seus olhos aí no seu cantinho, fale bem baixinho, ninguém precisa ouvir. Diga assim: Senhor Deus, a partir de hoje eu conecto as minhas raízes com o Senhor. Senhor, gera em mim raízes profundas com a Tua palavra, com o Teu reino. Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, que a partir de hoje o meu nome, ele possa ser escrito no livro da salvação. Senhor, muda a minha história. Eu te recebo em meu coração hoje. Eu recebo a presença do Espírito Santo dentro de mim. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. A igreja continua em oração de cabeça baixa. Eu queria perguntar a você que fez essa oração comigo. Eu queria orar por você, meu irmão. Eu queria orar em seu favor. Apenas um gesto. Você que está recebendo Jesus nessa noite, levante apenas uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Alguém, Deus abençoe minha irmã, aleluia. Alguém que nessa noite fez essa oração comigo, levante apenas uma de suas mãos, levante sua mão, que eu quero orar por você. Já temos uma irmã ali, conectando suas raízes ao Senhor. Mais alguém conectando. Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, jovem. Mais uma vida se conectando suas raízes ao Senhor. Mais alguém se conectando a Jesus nessa noite.
Mais alguém? Deixa eu te perguntar algo. Talvez você já tinha um momento da sua vida se conectado com Jesus, mas coisas aconteceram que te entristeceu, e você se afastou de Jesus, você se afastou dos caminhos do Senhor, e você quer voltar nessa noite. Meu irmão, não fique esperando não, minha irmã. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de você receber os nutrientes do céu. Chegou o momento de você voltar a florescer. Há alguém aqui nessa noite que está voltando para Jesus nessa noite? Há alguém aqui voltando para os caminhos do Senhor? Levante sua mão que eu quero orar por você. Há alguém voltando para Jesus hoje? Levante sua mão, tenha coragem, levante sua mão. Há alguém? Há alguém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Senhor, obrigado, Jesus, pelas vidas que se rendem ao Senhor nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Que esses irmãos, que essas irmãs, eles possam gerar raízes profundas com o Senhor a partir de hoje. Faz uma história nova para eles, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, e que eles recebam vida, vida e vida com abundância. É o que nós declaramos e concordamos como igreja. E você que concorda e crê, diga um glória a Deus. Diga um amém bem forte. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto, onde o Senhor se fez presente em nosso meio, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Deus, levanta cada um aqui como um missionário, como um evangelista, para nós, Pai, semearmos a semente na vida de corações. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do poderoso, glorioso, maravilhoso Espírito Santo seja sobre todo o povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que a igreja mais incrível da Tijuca diga glória a Deus e aplauda bem forte a Jesus. Deus abençoe. Boa semana.